está no livro de Marcos. Não é o Marcos da Rosinete, mas é o Marcos da Bíblia. Antes fosse, né, Marcos? Mas Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Eu sei que vocês, e muitos já ouviram falar dessa passagem, mas eu gostaria de levar essa mensagem hoje para nós num raciocínio um tanto diferente. E essa diferença hoje, ela vai estar relacionada junto com a fé que vence barreiras. Fé que vence barreiras. Nós todos passamos por dificuldades na nossa vida, momentos difíceis, momentos que a gente precisa estar sempre buscando a força do Senhor, e muitas vezes o diálogo com amigos, com irmãos, com familiares e tudo aquilo, mas a gente sempre precisa buscar essa força. Mas esse texto nos quer colocar um pouco dentro disso a fé vence barreiras. E aí eu quero lembrar, quando eu era seminarista, o segundo ano de seminário em Londrina, houve uma apresentação de um senhor de Belo Horizonte. Ele não tinha pernas e não tinha braços. Dá para imaginar uma pessoa ser convidada pelo seminário para uma evangelização a nível de município, num ginásio de esporte, e não ter pernas e não ter braços, e ser músico. Era difícil. E ele foi hospedado no seminário. Nós tivemos no seminário, ainda tem hoje, alguns apartamentos, especialmente para visitantes, que vinham dos Estados Unidos, da Europa. E eles então tinham. E esse senhor, ele estava então num desses apartamentos. E quando ele desembarcou, o reverendo Charles Elcher falou para mim: irmão Moacir, pode ajudar a carregar as malas deste irmão? E eu gentilmente fui até a Kombi, que eu buscou na rodoviária, e quis pegar a mala dele e uma caixa com instrumentos. E ele disse assim, bem radical para mim: não. Não. Eu olhei para ele e disse: mas o Reverendo Charles pediu para eu ajudá-lo. Não. Eu faço sozinho. Carregar a mala e a caixa de instrumentos. E aí ele me responde, o continuar dele não é necessário dizer, mas ele me dá uma palavra muito importante. E essa encaixa hoje também no nosso texto. Querer é poder. A fé, ela vence barreiras, mas eu preciso querer ter essa fé. Eu preciso querer. Eu não posso esperar girando o dedo os polegares e os pomos virem voando assados no meu prato. Eu tenho que pegá-los, depená-los e assá-los, se eu conseguir pegá-los. Mas querer é poder, ele me responde. E aí eu gostaria de colocar assim para vocês como é vitorioso uma pessoa deficiente. Nós estamos em nosso meio Felipe, e ele poderia explicar muito bem para nós como é ser um deficiente, como é muitas vezes depender de um outro. Não é verdade, Felipe? Mesmo que a gente tenha a parte da cintura para cima totalmente saudável, mas nós dependemos muitas vezes de ajuda. Então, as deficiências, elas não são um impedimento de sermos vitoriosos. Nós temos as jornadas, as Olimpíadas, que é admirável que a gente vê, né, como eles se empenham para serem vitoriosos. Mas, olha uma vez, um deficiente, eu estou colocando isso nesse texto bíblico, o deficiente, ele sempre interage consigo mesmo e com a pessoa que está junto com ele. Há um interagir entre os dois, ou entre a esposa, ou muitas vezes, como no caso aqui acontece conosco, ou entre amigos, entre familiares. Há um interagir. E esse interagir entre essas pessoas
ela é muito importante para sermos vencedores. Ok, eu coloquei isso agora como uma pessoa deficiente, como o texto vai nos trazer, mas como isso também muitas vezes é importante, a gente é muitas vezes deficiente com todos os seus membros saudáveis. A gente às vezes é deficiente na nossa mente, no nosso sentimento, as nossas mãos que não querem estar dispostas a ajudar o outro, os nossos pés que não querem de repente se desenvolver para caminhar pelo outro. Enfim, nem sempre a pessoa que é normal com seus membros é inteiramente normal. Ela pode ser às vezes muito mais deficiente do que o nosso deficiente que nós temos aqui no texto bíblico, irmãos. Então, aceitar que necessita de ajuda. Isso também é algo muito difícil. Aquele exemplo que eu citei no começo, aquele moço, foi esplendoroso como ele depois conquistou o seminário, conquistou a evangelização em Londrina. Foi assim uma evangelização de uma semana e muitas pessoas se converteram naquela semana. O seminário trabalhou de uma forma incansável em cima dessa evangelização e houve frutos, e muitos frutos. Mas qual a razão? Porque nós admitimos que precisamos de ajuda e nós admitimos que precisamos ajudar. E esse texto que nós vamos ler agora, irmãos, que se refere a fé vence barreiras, querer é poder, é um texto bastante conhecido para nós, mas ele é conhecido apenas porque 4 amigos descem este paralítico pelo telhado da casa. Mas o foco lá dentro desse texto, muitas vezes nós deixamos de perceber, muitas vezes nós deixamos de entender qual a razão de ter acontecido isso no início de Marcos. E aí eu quero relatar um pouquinho sobre a colocação que Marcos faz. Marcos é o relator de vários textos que outros não mencionam diretamente. Dão uma pincelada, mas não mencionam diretamente. Marcos, ele é um homem de certas informações exatas. Por que posso dizer a palavra exata? Porque há a possibilidade, teologicamente ainda não foi provado, mas há a busca desse entendimento que Marcos era filho de Pedro. Há um entendimento. E Pedro é exatamente aquele homem colérico que caminha com Jesus e absorve de Jesus todos os exemplos e tem de Jesus vários desafios. Um desafio quando Jesus diz para ele: retira-te de mim, Satanás. O próprio discípulo de Jesus é colocado pelo próprio Jesus como filho de Satanás, porque ele estava querendo interferir no ministério celestial de Jesus aqui na terra. Irmãos, isso é um aviso para nós: não interfiramos em ministérios que Deus escolhe para nós aqui em nosso meio ou aonde quer que nós estejamos. E aí eu digo assim: ninguém está onde está por um acaso. Todos nós estamos no lugar onde nós estamos porque está dentro da vontade de Deus. E por isso Marcos, ele coloca alguns episódios de Jesus de uma forma muito clara, em alguns pontinhos do qual Pedro passou. E também sabemos, se não foi o filho de Pedro, mas ele era um fiel acompanhante de Pedro e também depois, mais tarde, de Paulo. Tá? Então, Marcos tinha uma proximidade muito próxima de Pedro. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar e anunciaram-lhes a palavra.
Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que se lhe estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoeis sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos e pondo-se de pé, admiraram todos e deram glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Irmãos, é impressionante. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar assim algumas formas de nós analisarmos a nossa vida. Se você tem do seu lado uma pessoa doente, uma pessoa que necessita de ajuda, e eu quero citar um exemplo que eu passei em Blumenau. Certa ocasião na igreja, o pastor pregou sobre ajudar um ao outro. E na época eu era coordenador de escola e ao mesmo tempo também de 4 turmas como professor. E uma família bastante rica morava numa rua e na mesma rua do lado de baixo uma família extremamente pobre. Mas as duas eram proprietárias da casa. Na hora do almoço, o pai agradeceu. Pessoas fiéis a Deus, a casa rica. Agradeceu pela comida e disse: Senhor, dê a comida também para aqueles que não têm. Aí veio o amém. E o menino da casa era bastante amigo do menino da casa em frente, que eram pobres. Muito amigos. Estudavam na mesma escola. Eles também estavam sob a minha orientação pedagógica. Aí o menino preparou um prato. E naquele dia, de meio-dia, os pais não estavam em casa, naquela casa pobre. O menino preparou um prato e colocou um prato bem arrumado. E o pai disse: Para que você está fazendo isso? Pai, eu estou preparando esse prato para o meu amigo em frente de casa que não tem comida. Não, Senhor. Você não vai levar a comida lá para esse menino. Os pais que se danem, eles têm que trabalhar para ganhar a comida, eles precisam. Mas pai, eles trabalham. Só que eles não ganham como o pai ganha e a mãe ganha. Não, Senhor, essa comida você não vai levar. Aí o pai pegou o prato e colocou no lado dele e comeu a comida que o filho preparou. Aí o filho fez mais um prato, com menos comida, e essa comida que ele colocou seria o suficiente para ele. Aí o pai disse: Coma. Não, pai, essa comida não é minha, essa é para o meu colega. O pai orou que Deus desse comida para aqueles que não têm. Então eu não vou comer e o meu prato eu vou dar para o meu amiguinho. Termina assim dessa história, o pai foi tomado de emoção
E o menino levou a comida para lá e dali em diante essa família se tornou muito amiga. E eu fico feliz que ainda essa amizade existe hoje nessas famílias. E aquele menino pobre, os pais tiveram depois realmente benesses por Deus, se converteram e ganharam bons empregos e hoje eles têm uma casa muito bonita. Mas o início é: Pai, tu orastes. Esse menino se dispôs a fazer algo. Aqui esses 4 homens, eles também poderiam dizer: nós vamos nos incomodar com um homem que está na maca, já talvez anos. E nós sabemos a pessoa que é paralítica, ao entrar dentro onde ele dorme, onde ele vive, é cheio de urina, é cheio de fezes. Tem uma diferença muito grande de um ambiente onde a pessoa é saudável e uma pessoa doentada. Nós vamos mexer com esse homem. Mas esses homens eram amigos desse paralítico. Eles eram amigos. E eles ouviram que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade aonde Jesus se hospedava quando estava em volta do mar da Galileia. Era a única cidade de Cafarnaum que eram literalmente mais das pessoas do povo de Israel. Não eram mestiços que moravam lá. A mistura de raças. Eram praticamente judeus. E também em Cafarnaum morava Pedro. Mas também em Cafarnaum morava Maria, Marta e Lázaro. Então Jesus estava em uma dessas casas de amigos bem próximos. E se falou em Cafarnaum e pelas outras 9 cidades em volta da Galileia, Jesus voltou para Cafarnaum. E eles sabiam que Jesus era o autor de inúmeros milagres, autor de perdão de pecados, autor também de expulsar ou purificar pessoas de pessoas possessas. E esses 4 amigos, com certeza, viram no seu amigo que ele precisava de ajuda. Eram amigos mesmo. Eles não se preocupavam, mas quando chegaram na casa, não havia lugar. Mas nós vamos olhar dentro do texto, ver o texto. Haviam pessoas ali que eram espias, ou pessoas que nem queriam aceitar Jesus. Eram os escribas daqueles que trabalhavam na igreja. Como nós estamos na igreja. Eles trabalhavam na igreja. E eles foram lá para pesquisar, fiscalizar o que Jesus estava dizendo, o que ele iria dizer. Então, esses também estavam lá no meio, e sobretudo temos que lembrar de uma forma bem clara, eles estavam tomando lugar daqueles que literalmente queriam ouvir a palavra de Deus. Então estavam lá para inspecionar e averiguar, para levar as autoridades competentes do templo ou do sinédrio o que Jesus estava falando. E eles estavam tirando lugar. Mas quando esses 4 homens viram isso, que estava cheio de pessoas, e pelo que parece a casa não era pequena, e essa casa naquela época, ainda hoje tem milhares, centenas de milhares de casas nesse estilo, telhado reto em cima, isso para dar uma proteção para a casa durante o calor do dia. Porque se ela fosse em cunheira, o calor iria estar mais forte. E plano, o calor é menos. E por fora tinha uma escada. Muitos dormiam no calor lá em cima, no telhado da casa. E aí esses 4 amigos, eles decidiram, nós vamos achar uma saída. Agora, vamos parar um pouco entre nós aqui. Estamos prontos para ver esse milagre de Jesus em nosso meio. Ele está falando e a gente ouve batidas em cima no teto.
Mas quando se bate no teto, lembrando que o teto em cima era feito de areia com gordura de baleia. E batendo em cima, a areia caía embaixo. Então quem estava embaixo, e eles perceberam, é aqui que Jesus está. Nós temos que planejar, ele tem que descer na frente de Jesus. Fizeram cálculos. E essa areia veio caindo, essa sujeira. O que é que nós faríamos aqui? Se alguém estaria batendo aqui em cima, talvez a primeira impressão seria, eles não podem parar, eles têm que incomodar, eles não estão vendo que Jesus está aqui. Olha, ele veio de longe, ele tem que fazer milagres, estão incomodando. Olha a sujeira que está caindo. Mas eles não se preocuparam com aqueles que estavam lá ouvindo. Eles se preocuparam com essa pessoa que eles queriam ajudar. E a minha pergunta é para nós, irmãos: estamos prontos para ajudar alguém? Eu me alegro de coração que estender a mão para os irmãos arquenos valeu a pena. Valeu. E aqui nós somos irmãos que estão aqui, que ajudaram para ajudar esses irmãos. Na verdade, eles vão vir. E assim nós vencemos, porque nós vimos a necessidade. Mas Jesus, ele também vê algo diferente de nós. Quando ele viu o paralítico que estava na frente dele, ele demonstrou amor pelo paralítico. Para nós, será que não seria incômodo? Será que nós estamos dispostos a fazer como Jesus disse e agiu? Jesus mostrou amor por esse paralítico. E ele disse uma voz: filho. É tão comum no Brasil alguém chamar o outro de filho. É bem comum. É uma expressão comum. Como é uma expressão comum, Maria, no Brasil todas as mulheres são chamadas de Maria. E todos os homens são chamados de José. Não é isso? É bem comum. E Jesus se dirige agora a esse estranho paralítico como filho. E ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. Jesus não olhou para esse paralítico a sua necessidade física, mas Jesus olhou o seu lado interior. E é como na abertura eu coloquei: quantas vezes nós, você, eu ou outros, estamos paralíticos dentro porque nós não queremos que o nosso pecado seja perdoado. Nós não queremos nos arrepender do pecado. Nós queremos fazer desse pecado uma joia escondida. Uma joia escondida. Colocar dentro de um pote de cristal com uma tampa bonita, não poder pegar, não pode pegar o vento com a cortina porque pode derrubar, quebrar o cristal, e aí são milhares de pedacinhos e a gente guarda. Mas Jesus olhou não para o físico desse homem, ele olhou para o interior desse homem. E talvez ele, com certeza, lembrou a origem desse menino, ou desse moço, e ele diz assim: teus pecados são perdoados. A importância para Jesus, irmãos, não é a questão só do bem-estar físico. A importância de Jesus é o bem-estar espiritual. Ter uma consciência limpa e tranquila, que vale mais do que ouro e pedras preciosas. É isso que Jesus viu. Talvez esse deficiente nem queria ajuda, porque Jesus sabia o motivo que ele estava lá. Como Jesus sabia o que os escribas estavam pensando, assim Jesus também sabia o que esse paralítico precisava.
O tormento desse doente, desse paralítico, com certeza era muito grande. E aí eu quero citar algumas formas assim para nós pensarmos. Talvez esse paralítico tinha dentro de si a maior dor, o rancor. Talvez ele tinha dentro de si a maior dor, a amargura. Talvez ele tinha dentro de si a maior dor, a insatisfação. Talvez ele tinha dentro de si o maior problema, reclamar, reclamar, reclamar. Em outras palavras, ser mal agradecido. Eu quero encaixar no exemplo que vocês já conhecem, aquele moço paralítico que estava numa casa, numa determinada região, e ele se converteu por uma visita que ele recebeu, espiritual. E aí ele viu a luz na vida dele, como ele podia ser útil, deitado numa cama, sem poder sair. Ele morava à beira da rua, como aquelas casas antigas que eram construídas próximas da rua, porque achavam que nunca tinha tantos carros como hoje tem. Então muitas casas estão em cima da rua. E ele escrevia bilhetes e jogava pela janela para fora. E pessoas passavam na hora do seu trabalho e ajuntavam os bilhetes e começaram a ler. Mas um dia esse moço faleceu. Aí a família percebeu a importância deste ministério. Pararam pessoas e bateram a porta e perguntaram: aonde está a pessoa que escreveu os bilhetes? Nós lemos e nós percebemos que ele nos mostrou o caminho para Jesus. Aonde está ele? Só então os pais perceberam o valor ministerial deste menino deitado ao lado da janela da sua cama e enviando mensagens da palavra de Deus. E aí disseram: faleceu. Houve uma comoção das pessoas que liam os seus bilhetes. Algo impressionante para a gente ver isso. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe como sair do seu marasmo, e esse paralítico, ele chegou naquele momento de sair do seu maior marasmo, era o seu pecado. Talvez até chegou a amaldiçoar os pais, amaldiçoar a sua própria vida, e muitas outras formas diferentes. Mas esse moço, ele precisou aquilo que Jesus viu, ajuda interna, ajuda aqui dentro. Eu sei, irmãos, nós não precisamos às vezes dessa ajuda também. Reflita. E um outro ponto, a insensibilidade dos homens sabios pelo paralítico e dos amigos, a insensibilidade. Eles não olharam para o homem paralítico que precisava de ajuda, que foi descido lá em maca. Eles começaram a pensar mal, como Jesus tem autoridade de perdoar pecados. E aí eles não falaram. Eles arrazoavam entre si, dentro de si. Eles avaliaram seus raciocínios. Eu citei um exemplo esses dias atrás, aqui na igreja, quando a irmã invitou-se uma mensagem para nós. E ela me levou a longas viagens, mas eu estava sentado na cadeira. Nessa viagem eu fui até a África do Sul, fui para Piauí, fui para a Colômbia, fui para a Argentina, para vários outros lugares. A mensagem me levou, mas eu estava presente aqui. Ninguém viu que eu estava viajando. Ninguém viu eu empacotar a mala. Ninguém viu colocar uma escova de dente lá dentro. Mas aqui dentro você viaja. E Jesus sabe a nossa viagem dentro da nossa mente. Ele sabe. Nós não podemos enganá-lo. Nós não podemos dizer para Deus: tu não sabes o que eu penso. Tu não sabes. Mas Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente,
onipresente e onipotente. E aqui Jesus, ele confronta esses amigos insensíveis, aquelas pessoas insensíveis que estavam lá. Cristo olhou a paralisia interior. Cristo demonstra a sua onisciência. Quando ele olha para esse paralítico, ele olha para essa paralisia interior. E ele percebe que algo está lá dentro, precisando, e está gritando socorro e ninguém ouve. Você já gritou socorro? Certa ocasião ele estava assim, extremamente estressado. Já aqui em Joinville. Eu precisava ir para o hospital regional. Dar assistência para uma família. Eram fiéis a Deus. Aparentemente. E o rapaz reprovou na faculdade. Ele, desesperado, percebeu que o pai ia castigá-lo tremendamente, cortava a bolsa de valores para ele, e ele cometeu suicídio. Era um assunto bem comentado em Joinville. O doutor Cabral, hoje não vive mais, infelizmente faleceu num acidente, aqui na Serra Dona Francisca, telefonou para mim e disse: pastor, o senhor pode vir ajudar esses pais. O rapaz que cometeu suicídio não vai sobreviver. Mas só o pai estava no hospital. A mãe estava em Curitiba. A mãe, ouvindo isso, praticou suicídio em Curitiba. Filho único. E o doutor Cabral disse que não haveria chance de sobrevida. Mas ele não tomou todo o antídoto para matar. Pela graça e misericórdia de Deus, ele sobreviveu. Mas a mãe não sobreviveu. E aí eu pude dizer para o pai: isso acontece porque a paralisia, usei bem esse termo, a paralisia dos sentimentos dentro de nós nos paralisam e a gente quer apagar de tudo, mas não quer morrer. É o que aconteceu. E Jesus viu isso nesse moço. É aqui que eu preciso ajudar. É ao nosso lado, irmãos, tem muitos que precisam dessa ajuda. E nós vivemos uma região que literalmente é muito oprimida para isso. E essa região da Galileia também é uma região oprimida até os dias de hoje. Como nós temos aqui na nossa região, Pomerode, Timbó, Schroeder e Ibirama, sobrecarregados com esta paralisia emocional. Mas agora, olhando um pouco melhor, libertação total, interior e exterior. Jesus vê que aqui há a grande possibilidade de fazer algo que aqueles que não acreditavam nisso, não podiam entender o perdão dos pecados e não podiam entender que Jesus podia ter o poder também para curar. Jesus dá agora a esse jovem a libertação total, a libertação física da sua paralisia e a sua libertação interior. E ele diz assim para esse paralítico: pega a tua cama, vai. Irmãos, dá para imaginar alguém que entra pelo teto abaixo, carregado por 4 pessoas, e ganha a ordem a quem eles o trouxeram para ser visto, sabendo que ele poderia ser curado, porque os 4 amigos
tinham certeza que Jesus ia fazer um milagre, mas não sabiam que Jesus ia fazer um milagre interior na vida desse homem. Perdoados são os seus pecados. Vai, pega o teu leito e anda. Irmãos, nós não podemos imaginar algo assim, porque não vivemos ainda esse episódio. Mas Deus nos desafia a crer que esses episódios existem. E eles existem hoje também. Basta nós crermos, basta nós estarmos prontos para ver esse lado da cura interior e da cura exterior. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu pude ouvir essa semana de uma pessoa que passou por momentos muito difíceis na vida. E aí eu pude dizer isso para ele no começo do ano: a verdade nos libertará. E ao chegar quarta-feira de manhã até ele, conversando algumas palavras com ele, ele disse: pastor, eu acabei de falar hoje de manhã para minha esposa, para minha filha, para o meu filho, para o meu genro, que nós conversamos, a verdade nos liberta. E na verdade, irmãos, está o perdão de Deus dos nossos pecados que nos oprimem. Que eu não sei quais são e você não sabe quais são meus, mas eles nos oprimem. E aí, para terminar, irmãos, veio deitado e sai andando e leva a maca. Aí nós temos a admiração e o louvor a Deus, que é o autor do milagre. Irmãos, se você passou já por um milagre, não atribua o milagre àquele que orou por você. Atribua o milagre àquele que é o autor do milagre, Jesus. Esta é a parte importante de nós tirarmos desse texto. É reconhecer que Deus tem instrumentos para manifestar o seu poder também nos dias de hoje. Em você, em mim, em nós e entre muitas outras pessoas. Deus tem esse poder. Basta você e eu, nós cremos. Mas aí tem uma forma muito importante que nós não devemos esquecer. É louvar e agradecer a Deus. Se nós vimos e vivemos e passamos por esses momentos de milagres, não esqueça, o autor de tudo isso não é um pastor, não é um irmão teu que ora, ou um vizinho teu que ora por você, mas é Deus. Isto aqui nos faz, olha uma vez o que nos diz o final. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, a darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais você vai ver alguém ter a cura interior à vista. Você vai só sentir a libertação da pessoa do convívio do dia a dia. Mas a cura exterior você pode ver. Então, Deus é o Deus desse poder, que faz a tua fé, a minha fé, a nossa fé, vencer barreiras. E o querer é poder. Que essa semana nós possamos viver a fé que vence barreiras. Amém, irmãos? Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, muito obrigado por esse momento de nós estarmos juntos na Tua casa. Obrigado de nós podermos meditar na Tua palavra e saber
que Tu és o autor de todos os milagres. Senhor, eu estendo as minhas mãos, pedindo que Tu possas fazer o milagre da cura interior em nossas vidas. Somos saudáveis, mas adentro muitas vezes sentimos o que nos pesa, que nos afasta de Ti e o que nos faz viver em dúvidas. Eu quero Te pedir, Senhor, ajuda-nos a entender o que Tu queres de nós e ajude-nos a caminhar no Teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmã Rosinete,